Eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês, inspirado nesse mover de Deus que toca o mundo. A nossa igreja hoje também está começando uma série. Nós viemos uma série de pregações na parte da manhã, e agora nós vamos começar na parte da noite, e também mobilizando todas as nossas células para isso, sobre uma vida apaixonada, né? Sobre viver apaixonadamente, sobre assumir o desafio de viver a plenitude que Deus tem para nós. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã é sobre pensar, refletir e aceitar o chamado de viver o novo de Deus para nós, de abrir os nossos olhos para a realidade que Deus nos convida a viver hoje. Foi muito legal ver ontem a alegria das pessoas em servir, a todas as barraquinhas, o pessoal representando os diversos ministérios da igreja, irmãs já idosas e que trabalharam a sexta-feira, trabalharam o sábado, né? O pessoal se revelando. Vocês precisavam ver a Denise e a Silvinha vendendo no bazar, né? Eu disse para o Carlos, marido da Silvinha, que podia tirar ela do fórum e montar uma loja, que o negócio ia dar bem. Ela e Denise juntos. Irmão, se vocês precisarem vender alguma coisa, põe na mão da Denise que o negócio vai sair, né? E é muito bom perceber, não só delas, mas todas as pessoas mobilizadas por conta de uma causa. E qual é a causa? A nossa festa da amizade, nos últimos 2 anos, ganhou esse propósito, né, de ser uma festa, não só para a gente se reunir, para a gente se encontrar, mas para levantar recursos para a nossa creche, que é um desafio nosso, que é algo que Deus colocou no nosso coração. E é muito bom quando a gente consegue se mover por um propósito, por uma causa, por um desafio, por algo que é maior do que a gente, por algo que vai além das nossas necessidades, vai além de uma necessidade básica nossa, como comer, viver, morar, residir, ou seja, é uma realidade, um chamado que transcende, que está além da gente. É como, por exemplo, o amor de uma mãe por um filho. Vai além de todo e qualquer padrão humano, não é verdade? Não dá para medir, não dá para colocar numa caixinha o amor de uma mãe por um filho, dos pais por um filho. E eu penso e sinto que é isto também que move a igreja. A igreja é movida na medida que ela se desperta para o chamado, para a missão, para o propósito que é maior do que ela. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã é sobre isso, sobre olhos abertos para o que Deus quer fazer na nossa vida. Olhos abertos para o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Está todo mundo de olho aberto aí? Olhos abertos. A Bíblia diz que o pior cego é aquele que não quer ver, que acha que enxerga e não enxerga. Então nós somos o povo da luz, o povo que vive na luz e o povo que tem olhos abertos. E eu quero ministrar sobre isso. Olhos abertos para o que Deus quer fazer. Então, Lucas capítulo 10, nós vamos ler alguns trechos desse. Eu vou trabalhar com vocês hoje todo o capítulo de Lucas, mas eu queria ler alguns trechos, alguns versículos saltados aqui. Lucas capítulo 10. O primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo 1 e 2 do capítulo 10. Diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 13, Jesus diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Versículo 15,
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvir, ouve-me, e quem vos rejeitar a mim, me rejeitar. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. Versículo 42, 41 e 42. Jesus diz a Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Lendo assim de maneira desconexa, parece que nós estamos falando de textos completamente diferentes e distintos uns dos outros. Mas não é por acaso que esses textos são reunidos no mesmo capítulo. Que essa narrativa, que esses eventos são reunidos no mesmo lugar. Há uma intenção de Lucas ao colocar junto. Quando Lucas começa a escrever o Evangelho, ele escreve a Teófilo, que é um amigo de Deus, é um homem de Deus, ele diz: eu procurei reunir todas as coisas para que você consiga entender o propósito de Deus. E ele então reúne esses encontros de Jesus, essas palavras de Jesus. E aqui nós temos uma mensagem direta para nós, que tem a ver com esse chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, que tem a ver com esse chamado que Deus tem para a nossa igreja, para a família, para cada um de nós. E o primeiro chamado é que os nossos olhos se abram para a missão. Que os nossos olhos se abram para a missão. Que os nossos olhos se abram para aquele que é o primeiro chamado, que é a razão de ser da igreja. E se é da igreja, é nosso também como indivíduos, como pessoas, como homens e mulheres. Jesus envia 70 para pregar, e Jesus diz assim: vão, entrem na casa, ministrem a paz sobre aquela casa, anuncie a paz sobre aquela casa. Se ela não receber a paz, vai voltar sobre vocês. Vão de porta em porta, fiquem na casa, permaneçam na cidade, enquanto houver acolhimento. E à medida que eles vão, coisas extraordinárias acontecem, coisas milagrosas acontecem, e eles voltam cheios de alegria. Eles voltam cheios de vigor, cheios de disposição, por conta do que Deus faz através da vida deles e que é muito maior do que a capacidade deles de realizar. Um dos lugares que a igreja cresce muito hoje no mundo é na África. Na África, onde ainda se experimentam muitas opressões, muitas lutas. Eu conversava com uma moça de um país, de Zimbábue, né, e ela falava do desafio do país dela, da luta. Eu disse: também no Brasil nós temos problema de desemprego. Ela perguntou assim: qual é a taxa de desemprego no país de vocês? Eu falei: é em torno de 15%, 15%, né, a média oficial. Ela disse: só isso? Porque no nosso país é 90%. Não é? É 90%. Não é? Então, se a gente acha que a gente vive uma situação difícil, e a igreja está crescendo. Eu conheci um pastor de Zimbábue, pastor Samuel Dosbo, há muitos anos atrás, e ele era pastor de uma grande igreja ali em Zimbábue, que crescia através das células, da multiplicação, do discipulado. No meio da aflição, no meio da escassez, a igreja encontra vigor na medida que ela se encontra com a sua missão. E não raras vezes, irmãos, nós encontramos, e sempre será assim, nós encontramos a nossa plenitude na medida que a gente entende para que a gente veio nessa terra.
Para que nós estamos aqui? E nós fazemos uma confusão. Nós, às vezes, alinhamos o propósito da nossa vinda com o nosso talento, com a nossa capacidade. Não é? Eu tenho a capacidade de ser professor, eu tenho capacidade de ser um advogado, um engenheiro, uma dona de casa, uma pessoa que vai dedicar a vida para os filhos, para cuidar da família. Eu tenho capacidade para cozinhar, eu tenho capacidade para defender para ser, sei lá, as muitas profissões que nós temos. E a gente entende que a nossa missão está alinhada com aquele chamado específico. Enquanto, na verdade, esse chamado específico, que essa vocação que Deus me dá, é uma vocação que quer ser instrumento dentro da missão maior. Eu não sou chamado para ser pastor, eu não sou chamado para ser professor, eu não sou chamado para ser músico, eu sou chamado para viver a missão e recebi o dom de ser pastor, de ser professor, de ser músico, como ferramenta para viver a missão que é maior do que eu. Então, eu não sou um professor missionário, eu sou um missionário professor. Eu não sou um pastor missionário, eu sou um missionário pastor. Você entende o que eu estou dizendo? Quando a gente se percebe chamado, imbuído, convocado, inflamado pela missão de Deus, de viver a agenda de Deus, a nossa vida profissional ganha uma dimensão muito maior. Porque se a minha missão é só ser professor, se eu for um excelente professor, está tudo bem. Se a minha missão é ser músico, se eu for um excelente músico, está tudo bem. Se a minha missão é ser pastor, se eu der conta do que foi me dado para ser como pastor, está ótimo. Se a minha missão é ser construtor, então se eu fizer bem o meu trabalho, está ótimo. Só que no reino de Deus não é assim. A missão de ser testemunha de Jesus, de anunciar Jesus, é maior do que a minha vocação específica. E neste lugar nós nos encontramos, e neste lugar a nossa vocação específica se enche de sentido. Vocês devem conhecer pessoas que no ambiente de trabalho delas, elas contagiam todo mundo. Tem pessoas que contagiam para o mal. Você conhece aquela pessoa que o dia que ela está trabalhando, o ambiente de trabalho fica pesado, porque a pessoa reclama, murmura, tudo tem problema, tudo é difícil. Já viram? Isso não acontece aqui em Petrópolis, né? Não tem isso aqui, né? Não, aqui não, né? Não sei se lá em Mandaguari tem, Cláudio, tem. Aqui eu acho que não tem, né? Essa coisa de que a pessoa, quando ela está amarga, azeda, ela azeda tudo. Aqui, vocês não sabem o que é isso, né? Tem também aquelas pessoas, né? Que onde elas chegam, elas espalham alegria, elas brincam, elas fazem festa, não é assim? E que é impossível você estar perto daquela pessoa sem rir. Não é assim? Aquela pessoa chega, às vezes o dia está difícil e ela semeia alegria onde ela chega. Já tem outras pessoas que são hiperativas, que onde ela chega ninguém fica parado. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que... Vocês conhecem alguém assim? Conhece alguém assim, pastor Guto? Não, eu não conheço ninguém assim. É que onde essa pessoa chega, onde essa pessoa chega, todo mundo tem que se movimentar. Que essa pessoa tem prazer em trabalhar. Entende isso? Nós somos chamados a viver Jesus dessa forma. E quando a gente fala de missão, a gente pensa de missão de forma estruturada. O missionário que se forma, pegar o plano de salvação e falar do plano de salvação para a pessoa, parte A, parte B, parte C, parte D. Não, não é isso. Viver como missionário, viver como testemunha de Jesus, porque aonde eu chego, eu encho o lugar da presença de Jesus. E não é sendo aquele crente chato, não. Mas nem também o agente secreto de Jesus. Não é? Onde você chega, você semeia esperança, você semeia paz, porque você acredita no Jesus ressuscitado. Saiu outro dia no jornal e virou piada, não sei se vocês ouviram, que havia do lado de uma igreja um centro de uma outra religião, não é?
e aí aconteceu um incêndio naquele lugar. E a dona desse centro religioso, né, processou a igreja porque o fogo teria sido resposta às orações da igreja. E aí a igreja instituiu um advogado e disse: nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com esse incêndio que atingiu esse centro, né? Então a dona do centro afirmava que era a resposta da oração da igreja, e a igreja dizia que não tinha nada a ver com aquilo. E aí o juiz, ao emitir o seu parecer, ele disse assim: nós estamos diante de uma situação diferenciada. A dona do centro religioso ao lado da igreja acredita nas orações dos crentes, e os crentes não acreditam nas orações dele. Não é? Bom, eu não vou entrar no mérito para decidir de onde veio o fogo, né? Mas a verdade, às vezes, é que a gente vive um cristianismo que parece que a gente não põe muita fé nele. A gente vive um cristianismo que, às vezes, a gente acredita mais na força do mal do que na força de Deus. Se você pinta com um gato preto na sexta-feira 13, você diz assim: está amarrado em nome de Jesus. Não é? Se alguém diz assim: tive um sonho com você, vi uma serpente se levantando contra a sua vida, você diz assim: meu Deus do céu. Mas você ouve todo dia que diz assim: Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer te usar, Deus quer fazer coisa nova em você. Isso não nos move, não nos... Sabe? Eu tenho vivido, queridos, uma vida em que eu entendo e acredito que toda hora é hora de anunciar a paz que eu encontrei em Jesus. Toda hora é hora de dizer assim: Jesus pode mudar a minha vida, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou meu coração, Jesus ouve as minhas orações, Jesus atende, Jesus pode mudar a história da sua vida. E nós somos convidados a fazer isso. Você está num lugar, você está na sua casa, ora, intercede, está no seu lugar de trabalho, diz para as pessoas: eu conheço Jesus. Eu sei de alguém que ouve a nossa oração. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos. Jesus disse assim: é grande a seara, mas são poucos os trabalhadores. Em todos os lugares onde o povo está vencendo em meio às dificuldades, há um povo que vê Jesus aflito com a aflição do que sofre sem Ele. Em todos os lugares que a igreja virou um clube seleto, a igreja perdeu força. Eu ouvi outro dia um testemunho, né, de um pastor que na Inglaterra alugava um templo metodista e que a igreja metodista alugava porque a igreja já tinha morrido naquele lugar. E a igreja quis aumentar o aluguel. Ele quis comprar e não conseguiu, e a igreja preferiu vender para uma mesquita do que para ele, que tinha uma outra igreja montada ali. Há mais de 300 templos metodistas fechados na Inglaterra, sendo vendidos para supermercado, para boate, para bar. Porque o povo que foi sacudido por um avivamento, parte da liderança desse povo, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, se secularizou. Acreditou mais na verdade do mundo do que na verdade do Evangelho. E a igreja foi morrendo. E uma igreja que já teve mais de 2 milhões de metodistas na Inglaterra, hoje não passa de 200 mil. Um movimento de avivamento morre. E a igreja, em determinados lugares, a igreja de Cristo não morre, porque Cristo está sempre levantando. Mas a igreja, em determinados lugares, morre, como o galho que, se não der fruto, seca e morre. O ramo que estiver desligado da videira, seca e morre. A perenidade do Evangelho é para quem está ligado na videira, e quem está ligado na videira frutifica. Então nós precisamos abrir os olhos, irmãos, abrir os nossos olhos para o chamado missionário que Deus tem para nós, para a nossa vida. Para como a gente se importa com quem está ao nosso lado. E aí o segundo
despertar que nós precisamos é abrir os olhos para o próximo. E aí a gente vai para o capítulo 25, que é a parábola do bom samaritano, onde Jesus pergunta para o mestre da lei qual era, o mestre da lei, aliás, pergunta para Jesus o que precisava fazer para viver a vida eterna, e Jesus diz para ele: cumpra os mandamentos, e eles sabem qual é o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde o sacerdote, o escriba, os religiosos passam perto de um homem ferido, e é o bom samaritano, que é tido como o dispensável, o não crente, que acode, que dá socorro. Nós vivemos essa cena todo dia, né? Na nossa cidade, é impressionante como que nesse último ano cresceu o número de moradores de rua aqui em Petrópolis. É impressionante, né? Eu acho que, na verdade, eles já estavam por aí, mas a gente não via aqui, né? E, de repente, a gente começa a perceber aqui no entorno da igreja mesmo, né? E a gente vai precisar se despertar para alguma coisa nesse sentido. A igreja, na verdade, já está envolvida num trabalho de apoio através do Desperta Petrópolis. Nós estamos tocando o Inverno Solidário junto com outras empresas, onde a gente resolveu ajudar as casas de acolhidas, hospitais que acolhem pessoas aqui na cidade. A nossa igreja não está indiferente disso. Mas o próximo aqui é estereotipado como esse homem aflito no meio da rua. Mas às vezes esse próximo, eu ouvi uma palavra lá no concílio sobre isso, o próximo está bem perto. É alguém que está aflito, está angustiado, bem perto da gente. Nesse 7 de setembro, eu nunca tinha vindo para o centro da cidade no feriado. A gente opta por, no feriado, às vezes, ficar em família, estar junto, como a gente tem uma agenda sempre muito intensa, mas esse 7 de setembro eu estava aqui no centro. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente que estava aqui no centro da cidade. E a gente já conversou que no próximo nós vamos fazer uma ação missionária aqui, nós vamos aproveitar. Porque a quantidade de jovens andando por essa rua, o próximo 7 de setembro nós vamos para a rua. Mas eu fico pensando, quem é esse próximo? Se esse próximo não é nossos filhos, não são nossos filhos, sobrinhos, netos, cunhado, cunhada, sogra, sogro, são pessoas que estão aflitas ao nosso lado e nós temos pão e não vemos. É impressionante, irmãos, como nós vivemos dias onde é possível se endurecer e petrificar em relação ao outro. Assim como o escriba, o fariseu, o sacerdote que passa e ignora, nós temos ignorado pessoas bem perto da gente. E não é o morador de rua que a gente não sabe o que fazer com ele, não. Às vezes é alguém que está bem perto. Esse também precisa do nosso socorro. Todos precisam do nosso socorro, mas às vezes essa pessoa é alguém que está bem perto, que está morrendo à míngua, à nossa frente. E nós endurecemos a nossa vida no nosso discurso religioso. Deus está nos chamando a atravessar a rua. A gente está vivendo uma experiência aqui na nossa igreja muito rica, às terças e quintas na hora do almoço. O pastor Hélio está imbuído dessa missão e ele juntou uma equipe que, pelo menos uma vez por semana, eles saem aqui pelas ruas, batem nos comércios, anunciam, nós temos um culto aqui 1h, de 1 a 1h40. E Deus tem trazido pessoas para cá, né, que encontram aqui um lugar de esperança, de acolhimento. Mas a gente teve que sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar confortável, e ir ao encontro dessas pessoas. Eu tenho vivido experiências de parar para prestar atenção em pessoas que estão perto da gente, que estão precisando de esperança, de cuidado. Outro dia eu compartilhei aqui, eu peguei um táxi num caminho de 15, 20 minutos, o moço já falou a vida dele quase toda. As pessoas estão esperando que nós prestemos atenção neles e atravessemos a rua.
Então a gente precisa abrir os olhos para a missão e a gente precisa abrir os olhos para o próximo. Me desculpe, às vezes o próximo é seu marido, é seu esposo, é sua esposa. Às vezes o próximo é seu filho. Quantas vezes eu percebi as crianças agitadas e às vezes agressivas, e eu parei com a Ângela para a gente orar e jejuar sobre aquilo, e a gente percebia que, na verdade, tinha mais a ver com a gente do que com as crianças. De que havia um pedido de atenção, de parar para escutar, de parar para ouvir. E muitas vezes, na medida que a gente mudou, houve mudança lá nas crianças também. Quantas vezes a gente está enfiado numa tempestade dentro da nossa casa, em que a gente vai se afastando um do outro e dos nossos amigos e das pessoas, porque as pessoas estão indiferentes, porque as pessoas estão grosseiras, porque as pessoas estão isso, estão aquilo, mas na verdade sou eu que estou endurecendo, eu que estou me permitindo enrijecer, e não consigo olhar para ninguém com misericórdia. Porque a gente só tem misericórdia dos outros quando a gente consegue se perceber carente de misericórdia também. É impressionante como que pessoas que, por exemplo, que perdem seus filhos em situações trágicas, se tornam sensíveis a outros que passam por essa situação. Pessoas que lutam contra o câncer se tornam sensíveis a outros que estão passando por essa mesma situação. Porque eles sentiram a dor primeiro, então fica mais fácil perceber a dor do outro. O problema é quando a gente se acha acima do bem e do mal, então a dor do outro não me incomoda, porque o problema é dele. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a dor do outro, para o próximo, para quem está perto, para quem Deus colocou no nosso círculo de convivência. Em terceiro lugar, e eu quero concluir com isso, e é interessante que está tudo junto, né? O tempo não dá para a gente aprofundar mais. Mas nós precisamos abrir os olhos para Jesus. É interessante que o capítulo que começa com o envio dos 70, termina com a experiência de Marta e Maria. E a experiência de Marta e Maria é a experiência de que Jesus está na casa. Jesus frequenta a casa. Jesus chega na casa de Marta e Maria. Mas Jesus chega na casa de Marta e Maria e Marta continua correndo para lá e para cá. Enquanto Maria reconhece quem chegou. Enquanto Maria reconhece que chegou alguém especial. Você já foi visitar alguém que a pessoa não te deu a mínima? E você ficou com vontade de, vazar? Já foi visitar alguém que você chegou e parecia assim, e cheguei na hora errada, não é? A gente acompanha na Cláudia Humana aí nessas visitas para ver os lugares para morar, nós vivemos uma situação assim, né? Que a gente chegou num apartamento que a pessoa não estava esperando a gente mostrar, né? E foi um constrangimento, tipo assim, pode entrar, mas a gente não estava esperando vocês aqui. Pode entrar, mas a gente não sabia que vocês viam. Né? Como se fosse assim, era melhor que você não tivesse vindo. Não é? Jesus chega na casa de Marta e Maria, mas Marta está ocupada demais para falar com Jesus. Ontem, no final da noite, eu fui lá para o nosso quarto de oração e meu pequeno chegou e, pai, deixa eu ficar aqui. Eu falei, então fica aqui para a gente orar junto. E eu estava dizendo para ele, porque Jesus estava presente ali no quarto de oração, a presença dele era real ali. E eu falei assim, sabe, filho, uma coisa preciosa de quando a gente para falar com Jesus é que Jesus para ouvir a gente. Jesus ele se faz presente, a gente percebe a presença dele. É interessante, talvez você não tenha tempo para Jesus, mas Ele tem todo o tempo do mundo para você, porque Ele é eterno. Ele é eterno.
problema é que a gente acha que tem todo o tempo. Eu tenho um primo muito querido que foi criado na igreja. Eu preciso até ir vê-lo. E na juventude dele, ele decidiu que ia se afastar um pouco. E ele disse, eu vou viver minha juventude. Depois, quando eu estiver mais velho, ele dizia isso. É um moço bom. Hoje ele é um pouco mais velho do que eu. Ele deve ter uns 43, 44 anos. E ele está numa situação terminal no hospital. Ele achou que teria todo o tempo do mundo. Mas ele não tinha todo o tempo do mundo. E ele não é diferente de eu e você. A gente pode estar com saúde aqui hoje e amanhã não estar mais aqui. Se nós precisamos abrir os olhos para a missão, se nós precisamos abrir os olhos para o próximo, nós precisamos abrir os olhos para Jesus. Jesus tem batido a porta. Jesus tem entrado na nossa casa e nós andamos ocupados com tantas coisas. Jesus responde para Marta assim: Marta, Marta, você anda preocupada, inquieta com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada dela. O Apocalipse registra a experiência de uma igreja que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e ter comunhão com vocês. Sabe por quê? A igreja continuava vivendo tudo que ela tinha para viver, mas Jesus já estava do lado de fora. Você já pode imaginar isso? Eu fico imaginando Jesus esperando a gente, bater na nossa porta. Porque a nossa vida ficou tão frenética, tão louca, que a gente nem abre os olhos para a missão fundamental da nossa vida. A gente não consegue perceber o outro que está perto de nós. E a gente acaba não conseguindo perceber o próprio Jesus, que vem ao nosso encontro. O contraponto a isso é a experiência dos discípulos a caminho de Emaús. É interessante que eles também estavam assim. Mas quando Jesus faz menção de passar, ele diz assim: fica, Senhor. Toma lugar na nossa casa. E no partir do pão, os olhos deles se abriram. Se a gente abrir os olhos para parar a nossa vida, para ouvir Jesus, os nossos olhos vão se abrir de forma plena. E a gente vai conseguir entender melhor a missão que Jesus nos deu. Nós vamos entender melhor as pessoas que estão à nossa volta e o propósito de Deus em relação a elas. E nós vamos ver o próprio Jesus com mais clareza. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu vivi um período na minha vida, eu era pastor lá no Nordeste. E por ser pastor de uma igreja de bairro, em um bairro que tinha uma vida em torno dele mesmo, era como se fosse uma pequena cidade. Eu era pastor do povo todo. E houve uma época que nós fizemos muitos velórios, um atrás do outro. Eu estava no cemitério fazendo ofício fúnebre, e alguém me chamava e dizia assim: pastor, o senhor podia vir aqui fazer uma oração? E a gente ia de um funeral a outro, e com o passar do tempo eu fui me endurecendo, porque eu estava tão exposto à realidade da morte, que eu acabei, para me defender, eu acabei endurecendo, e eu me dei conta disso no dia que fui fazer o sepultamento de um pai de um pastor que caminhava comigo. E eu fiz a minha obrigação, fiz o rito e saí da sala. E eu era frio como uma pedra. Até que em 2008, isso foi 2004, 2005, 2006, em 2008, em Caxias, nós perdemos uma pessoa muito próxima.
E naquele dia Deus me humanizou de novo, porque eu não consegui nem dirigir o culto. Em 8 meses Deus levou um irmão muito querido. E a morte daquele querido que está com o Senhor trouxe vida para mim, no sentido de que me fez sensível de novo à dor do outro que sofre. Tem muita gente que só se sensibiliza na dor. É melhor que a gente resolva entregar o nosso coração para Jesus antes que a dor chegue, para que a dor não nos atropele. É melhor que a gente resolva abrir os olhos antes que a nossa cegueira nos leve, porque um abismo chama outro abismo. Se você precisa abrir os seus olhos para o chamado de Deus para a sua vida, para o seu próximo, para o próprio Jesus, eu quero te convidar a vir ao altar, nós vamos orar. Vem ao altar, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, cumpre em nós o teu propósito nessa manhã. Em nome de Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Vem dizer para Jesus: abre os meus olhos, Senhor.